Então, oficialmente agora, boa noite a todos. Vamos dar início à defesa do trabalho de conclusão da aluna Joyce Arielle Costa Salles, com o título do trabalho Aplicação da técnica de zero waste no desenvolvimento de coleção para a empresa Yalas Moda. E a partir de agora não, se você puder compartilhar a sua tela, Joyce, Vou fica mais agora. tranquilo, assim que for possível, que você estiver pronta, a gente começa a apresentação, e enquanto você compartilha a sua tela, eu vou aproveitar para apresentar as nossas examinadoras convidadas, né, a professora Maria Tereza Lopes, que está aqui como examinadora interna. Muito obrigada, Tereza, pelo aceite do convite, e a professora Cíntia Ferreira Amorim, que está aqui também, doutoranda, e está aqui nos auxiliando na avaliação do trabalho de Joyce como examinadora externa. Seja bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada também pelo aceito do convite. E, pelo que eu vi, você já apresentou aí a tela, Joyce. Então, se você estiver pronta, a partir de então, você tem 20 minutos para apresentar o seu trabalho, tá bem? Tá certo. Obrigada. E vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer a Camila Brito, né, e a Daniele Borgiani, porque fizeram parte desse processo do trabalho. E também gostaria muito de agradecer a Tereza Lopes e Cintia Amorim, que estão compondo a banca examinadora. Como Camila já disse, né, o título do trabalho é a aplicação da técnica de zero waste no desenvolvimento de coleção para a empresa Yalas Moda. Nosso problema de pesquisa é o descarte dos resíduos têxteis que são gerados a partir do encaixe das modelagens. Então, muitas vezes, quando vai se encaixar a modelagem, sobra alguns pedaços de tecido que muitas vezes é descartado de forma inadequada pelas empresas. De acordo com a Febratex, o Brasil ocupa a quarta posição entre os maiores produtores de peça de vestuário no mundo, sendo concentrada na região Sudeste, Sul e parte do Nordeste. Aqui em Pernambuco, né, na região do Agreste, a gente tem 3 grandes polos, são eles Santa Cruz, Toritama e Caruaru, e a gente percebe que há um descarte inadequado nessas empresas, porque, assim, dependendo de alguns tecidos, como o suplex, ainda há como ter um descarte adequado, porque tem pessoas que compram os restos desse tecido para fazer outras coisas, mas em tecidos como a viscose mesmo, não tem pessoas que façam a compra desse resto de tecido. Então, muitas vezes, as empresas descartam lixo comum. A técnica de zero waste, ela tem a proposta de utilizar todo o comprimento do tecido. Então, no encaixe das modelagens, não há sobra de tecido. Como a gente vê aqui, todo o tecido ele vai ser utilizado na peça, então, não havendo descarte do resíduo têxtil. Com isso, o objetivo geral do trabalho é desenvolver uma coleção de moda com 10 peças, aplicando a técnica de zero waste para a empresa Yalas Moda. Já os objetivos específicos é dialogar sobre coleções contemporâneas do vestuário, discutir sobre sustentabilidade, apresentar a sustentabilidade aplicada à moda, explicar sobre a moda sustentável e a técnica de zero waste, apresentar a empresa Yalas Moda e aplicar a metodologia de desenvolvimento de gestão de coleção do vestuário. As metodologias que foram utilizadas, a de pesquisa foi a metodologia aplicada e a quali-quantitativa, e as metodologias de projeto foi a de Simões Borgiani, que foi para o desenvolvimento da coleção, e a de Leite Veloso para o desenho técnico e o desenvolvimento da ficha técnica. Aqui é a empresa, né, que foi escolhida. Essa loja é minha. Ela surgiu no início do ano 2019, com a pandemia. Então, minha mãe, quando iniciou a pandemia, ela foi demitida, então a gente resolveu abrir uma loja virtual para vender roupa. E foi crescendo, né? E atualmente a gente possui um ponto físico na Feira da Sulanca, aqui em Caruaru, e a loja online também. O nome surgiu, tipo, eu queria uma coisa que fosse fácil de se entender,
e que, ao mesmo tempo, fosse algo diferente. Então, foi a junção de dois personagens da mitologia grega, que foi a Gaia, que é a deusa terra, e Atlas, que é um dos titãs da mitologia, e também é o filho da Gaia. E aqui a gente já vai começar a entrar na metodologia de Simões Borgiani, que é dividida em 4 etapas, que é rabiscando, alinhavando, ajustando e arrematando. Aqui na primeira etapa, rabiscando, a gente vai definir o público-alvo, o mês de lançamento e o tempo de comercialização das peças. Por se tratar de ser uma loja que está num lugar com grande fluxo de pessoas, como na Feira da Sulanca, então a gente não definiu apenas um público. De acordo com os estilos de vida analisados, a gente definiu como batalhadores e criadores, sendo o público-alvo dessa coleção o adulto feminino, que valoriza sua independência financeira, são em maioria microempresários que compram peças de roupa para seus estabelecimentos, não se apegando ao modismo da época e estão em busca de peças que possam abranger maior parte de suas clientes. Em relação à data de lançamento, a gente escolheu dezembro, por estar no alto verão e também por ser um mês de várias datas comemorativas, porém essas datas não iriam interferir na coleção, por se tratar de uma coleção atemporal. Em relação ao tempo de comercialização, a gente colocou como tempo indeterminado. Na segunda etapa, que é alinhavando, a gente vai fazer uma análise da coleção anterior da marca para a gente ter algumas informações para a coleção que a gente iria criar. Então, aqui está algumas peças da marca, né, que já foram produzidas pela marca, e a gente percebe que é uma coleção mix, que, de acordo com Simões Borgiani, coleção mix ela vai ter uma variedade de estilos, formas e cores, e geralmente é uma coleção que possui muitas peças. Entre essas peças aqui, as que mais tiveram saída foi a peça número 2 e a número 6. Elas são bem parecidas, um é um vestido e outro é o cropped, e a que teve menos saída foi a peça número 4, esse vestido aqui. Os clientes reclamavam muito que ele possuía alça fina e tinha essa fenda aqui na frente. A gente fez uma tabela mostrando qual seria a variedade de estilo, né? A gente definiu que seriam feitas 10 peças para a coleção e que elas teriam mais peças básicas e teriam peças básicas e fashion, não possuiriam peças vanguarda por se tratar de uma coleção atemporal. E ela ia ser composta mais por peças básicas. Então, na coleção, a gente foi feito 3 vestidos, 2 macacões, 3 partes de cima e 2 partes de baixo. Em ajustando, a gente definiu algumas coisas para a coleção também. Aqui nesse painel de modismo, a gente viu alguns modismos que estavam vigentes na época da criação da coleção. Então, a gente percebe que estampas florais, estampas geométricas, manga princesa, babados também, e amarrações estavam em alta no momento. Em relação ao painel de conceito, foi utilizado os pontos turísticos dos 9 estados aqui do Nordeste, e por se tratar de um lugar que é conhecido por ser uma região quente e ter uma grande área litorânea, então eu coloquei o nome da coleção Aconchego, porque me remete muito a, tipo, aquele local que você vai com a sua família para as férias relaxar. Então, o nome da coleção é Aconchego. Em relação ao tecido que foi escolhido para a coleção, foi a viscose, porque era um tecido que já era trabalhado pela empresa, então a gente não quis mudar por causa do público. E as cores que a gente trouxe para a coleção foram cores mais neutras e que foram tiradas do próprio painel de conceito. Então, a gente tem aqui uns tons de marrom e de azul e o tom de branco também. Em arrematando, nessa etapa aqui também foi feito um quadro
com a estrutura da coleção, onde a gente trouxe algumas informações de silhueta, elementos de estilo e princípios de design para cada peça. Eu não trouxe o quadro para não me prolongar tanto nisso, mas a partir desse quadro foram feitos rascunhos da coleção. Então, nesses rascunhos, a partir do desenho da peça, eu já fiz mais ou menos um plano de corte de como seria, para eu saber como ficaria no tecido, mais ou menos como é que eu iria fazer aquela peça, como eu iria cortar no tecido. E aqui é a coleção. A coleção ficou assim, a gente utilizou bastante babado e amarração. Para eliminar o zíper e o elástico, foi utilizado muito do viés. O viés cortado do próprio tecido da modelagem. Então, aqui nessa peça mesmo, nessa peça primeira, ao lado tem uma amarração com viés para ajustar a peça ao corpo. E na maioria das peças a gente utiliza da amarração para que tenha esse ajuste. Nessa peça 6 aqui, na cintura, tem amarração para dar uma cinturada à peça, e no ombro também ela tem uma amarração para que pudesse passar pelo corpo a peça. A gente utilizou também a estampa de forma estratégica, porque a viscose é um tecido fino. Então, muitas vezes ele fica transparente. Então, para a gente não utilizar o forro, a gente utilizou de estampa nas peças. Outra coisa que também foi utilizado para disfarçar essa parte da viscose ser um tecido fino foi a peça ser envelope. Então, esse vestido 5 mesmo e o vestido 10 são peças envelope que disfarçaria essa parte da transparência do tecido. A peça que a gente escolheu para produzir, né, foi a peça número 10, esse vestido aqui. E aqui é a ficha técnica dele, onde a gente traz algumas partes para que ele possa ser produzido, né, por outras pessoas. Então, a gente traz aqui o tecido, a composição do tecido, a cor que ele será produzido, e a descrição da peça: um vestido envelope, comprimento curto com mangas 3/4, possui babado nas mangas e cavas, aqui e aqui. Onde a etiqueta seria colocada, no caso, a etiqueta de composição, ao lado direito da peça, na parte interna, e a etiqueta bordada na cava do pescoço, na parte interna também aqui. E aqui, mais ou menos, como seriam as costuras da peça, né, para que ele pudesse ser reproduzido por outras pessoas. Na parte da modelagem planificada, eu trouxe as medidas exatas para que pudesse ser reproduzido também. Então, aqui a gente tem as medidas da forma que foi colocada. E aqui também um passo a passo, porque às vezes a gente vê o corte, tipo, a modelagem planificada, e não entende muito bem como é que vai ser reproduzida essa peça. Então, aqui na primeira etapa está o plano de corte, na segunda tem a manga, já está franzida aqui o babado da manga, a pence das costas foi feita, e na terceira a gente já vê que essa parte aqui já foi para as mangas, então já está costurada. Na quarta etapa, a gente já tem um vestido quase pronto. Essas duas tirinhas aqui vai ser o viés, que a gente vai passar por ele aqui. E essas partes aqui vai ficar nas costas, então vai servir como amarração dele. Aqui já é o vestido pronto, então aqui ao lado o vestido tem uma aberturazinha para que a parte de dentro, o viés de dentro saia para amarrar aqui, que ele é amarrado dos dois lados. Aqui é o acabamento da manga, é o acabamento do viés. E aqui é o editorial de como ficou a peça final, já na cor que ele seria mesmo. E foi isso. Obrigada. É isso, o trabalho. Ok, Joyce, obrigada. E aí, parabéns. Obrigada. Um pouco rápida, mas é porque é o nervosismo. Tranquilo, tranquilo, querida. Acabou no tempo certo. Você tem até no máximo 20 minutos, né? Você apresentou em 14. Tá tranquilo. Viu? Uhum. Acho que foi Posso 14. tirar a tela ou deixo? Pode tirar.
Posso tirar? Eu aproveito aqui para fazer também uma observação que eu queria ter feito no início, mas comecei rapidamente para a gente dar início e acabar com a ansiedade de Joyce. Mas aproveito para fazer uma observação que a nossa querida colega, a professora Daniela Simões Bosiani, ela deu início à orientação desse trabalho com Joyce. Ela está em afastamento agora, e aí eu dei continuidade a essa orientação com Joyce agora em PGD2, e ela está concluindo comigo, mas agradecemos muito, apesar de a professora Daniela não poder estar presente, mas a gente agradece muito aí esse início do trabalho com ela e essa parceria, né? Uhum. Bom, então, como é de praxe, após a apresentação, vamos dar voz às nossas examinadoras, né? Como também pelo protocolo, a gente sempre passa a palavra para a examinadora externa primeiro. Então, vou passar a palavra para a professora Cíntia Amorim. Fica à vontade, Cíntia. Oi, pessoal, boa tarde ainda novamente. Queria me desculpar primeiro, acabei atrasando uns minutinhos, mas foi o trânsito também. Eu cheguei bem rápido, mas que bom que eu consegui vir. Deu tudo certo no final. Ai, gente, parabéns, Joyce. Queria te parabenizar em primeiro lugar pelo trabalho, pela apresentação. O nervosismo é normal, mas foi tudo bem. Obrigada. Queria agradecer também à professora Camila pelo convite. Estou muito feliz de participar da banca. Acho que é sempre muito legal a gente ver o sucesso dos estudantes na graduação de design, que eu sou também do curso de design, também me formei no curso de design da UFPE, então eu fico muito feliz de ver os estudantes passando por essa etapa que a gente já passou, né? Todas nós. Camila também é do CAA, então a gente se sente contemplada com esse momento. Sobre o teu trabalho, eu queria iniciar parabenizando também por você trazer essa perspectiva de sustentabilidade, que é super importante para o desenvolvimento local de pequenas e médias empresas daqui da região. Eu trabalhei durante um tempo nesse mercado e eu acho incrível que a gente possa proporcionar novas visões. Eu ia te perguntar se a empresa era sua, né, e fico feliz de ser. Eu acho que diante dessa pandemia foram muitos os desafios que enfrentamos e você ter uma empresa, poder desenvolver o trabalho a partir dos conhecimentos que você tem na área de design é excelente. Então, também te parabenizo por isso, tá? E também por ter persistido, né, nesse período de pandemia. Eu acho que a gente passou por um desafio muito grande, aulas online e tudo mais. Você veio da orientação com a professora Daniela, então tudo isso é um motivo de muito orgulho para você e acredito para a Camila também, como tua orientadora, e também Daniela agora, que está em afastamento, mas também deve estar muito feliz da sua conclusão, tá? Falando propriamente dito sobre o projeto, né? É uma grande contribuição para o design, sem dúvida, para o design de moda. Acho muito legal trazer essas novas técnicas. Você chegou num resultado muito bom, que a gente viu o produto final, isso é excelente, é maravilhoso. Eu fiz muitas considerações, eu vou mandar um PDF para você e não se assuste. Tá, a gente faz umas considerações, mas são voltadas, mas assim, é para questões da BNT que a gente lembra. Eu entendo que a produção textual, ela é muito minuciosa, né? A gente vai ajustando, a gente vai passando por aquela leitura e muitas vezes a gente não consegue visualizar porque já viu muitas vezes. São alguns detalhes que devem ser ajustados, mas também você vai ver com sua orientadora e perceber o que for melhor no teu trabalho para poder fazer ou não esses ajustes, tá bom? Você vai considerando eles de acordo com o que você achar melhor, mas eu vou mandar um PDF para você e eu acho que não vale a pena pontuar, senão a gente se alonga muito e acaba perdendo o foco, que é falar em si da construção do teu trabalho e da contribuição do design para a região e para você como a produtora desse projeto, tá? E aí eu mando o PDFzinho para o e-mail de vocês duas, combinado? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Sobre as observações ainda, eu ressalto apenas uma consideração que você fez no início do parágrafo 12 da tua introdução. Como eu te disse, meu trabalho também de mestrado foi em relação ao polo de confecções do Agreste, e eu trabalhei muito nessa visão de que as pessoas faziam
cópia e tudo mais. E aí, teu trabalho é muito rico quando fala de slow fashion, quando fala da técnica que vem trazer essa contribuição para um projeto mais sustentável da roupa, né? Porém, você faz uma comparaçãozinha para meio que trazer uma possibilidade de esse projeto é bom por isso, quando você coloca a questão da cópia, né? Você coloca assim, ao invés, mais ou menos assim, né? Ao invés de copiar um produto, você pode garantir que ele seja mais sustentável. E eu acredito que para você citar essa questão da cópia, que já é tão feita, criticada, já tem um estigma tão forte, é tão impactante na nossa região, teria que ter um parágrafo muito maior, sabe? Para explicar porque o estigma da cópia aqui nessa região do Polo de Confecções do Agreste, ele é tão vivenciado porque já teve tantos problemas. Então, para fazer isso, precisaria ser mais contextualizado, tá bom? Então, eu realmente não sei se cabe isso entrar no teu trabalho, por ser um tema tão complexo diante da nossa realidade. Eu acredito que seria melhor você fazer uma apreciação, se você escolher deixar, né, falar sobre cópia, fazer uma melhor apreciação, contextualizar melhor para poder deixar isso no seu trabalho. E se você não quiser, deixar muito mais claro que falar sobre slow fashion, falar sobre sustentabilidade diante de um produto de moda, já é por si só uma vantagem na produção têxtil, é uma vantagem na produção de moda excelente, não precisa fazer comparação com cópia, sabe? Então, deixar isso bem dito, porque não precisa você dizer e entrar nesse estigma que já é tão explorado aqui na nossa região. Tá? Mas aí, como eu te disse, a opinião minha você vai vendo com a orientadora também. Deixa eu ver outros pontos aqui. Coisa bem básica, sabe, Joyce? Seu trabalho está excelente, só para você lembrar mesmo. Algumas coisinhas relacionadas à concordância nominal, concordância verbal, fazer uma revisãozinha no texto, só para a gente ter uma melhor compreensão dele. Como eu disse, né, igual a BNT, a gente vai escrevendo, escrevendo, escrevendo e vai passando por cima disso. Então, você dá uma olhada para fazer essa revisão. Também não vou pontuar, tá lá no PDF, acho que é o momento de você ler depois, não vale a pena a gente explorar isso, certo? E uma coisinha que eu destaco para você, quando a gente começa escrevendo uma palavra, um termo em inglês, em itálico, a gente termina escrevendo em itálico. Por exemplo, slow fashion já é tão citado no mundo da moda que quando a gente vai falar ou escrever, na verdade, a gente às vezes nem precisa colocar em itálico, porque ele já está meio que visto no Brasil. Mas se você decidir colocar design, slow fashion em itálico, você coloca no texto todo, tá bom? Só, não sei se foi esquecimento, pode ter sido, mas só destacar que você pode ou não trazer essas palavras que são de origem inglesa, que já estão dentro do contexto, para o itálico ou não, mas se você optar por ele, permaneça com isso no texto de uma forma consistente. Deixa eu ver o que mais. As figuras e referências também dá uma olhada na ABNT. E uma coisa que eu fiquei bastante feliz e curiosa, na verdade, na tua coleção, eu dei uma olhada nas peças, parabéns, ficaram muito legais, mas você diz que não usou aviamentos. E aí, ela não usou aviamentos e fiquei bem curiosa, porque quando a gente fala no lastex, no elástico, e eu pensei assim, ela não usou nada, só foi com o tecido mesmo, e eu fiquei bem curiosa como foi que você produziu isso, porque tem algumas peças, inclusive a peça 7, que ela precisa de um ajuste maior no corpo, né? Eu queria saber se você produziu todas aquelas peças ou só apenas desenhou, porque talvez algumas delas vão precisar para até modelar um pouquinho ao corpo de aviamentos, né? Eu não cheguei a produzir todas, não. Eu só produzi a peça final, mas no caso da 7, que seria um macacão, né? Minha ideia seria, tipo, como ao lado, botar tipo, viés, assim, de forma que ela fosse ajustada no corpo, entendeu? Uhum. Tipo, não tem como se fosse do corselet que você bota assim, a alça. Sei. Aí meio que ela iria ajustar a partir desse viés, entendeu? Mais ou menos assim. Entendi, mas aí tu precisaria colocar essa fita, se fosse uma fita, por exemplo, aí teria que colocar algum tipo de aviamento para fazer o transpasse, né? Não, no caso seria feito com o próprio joia. viés do tecido.
Mas para passar não precisaria de ilhós, tu colocaria outra coisa? Não, eu poderia utilizar o próprio viés, tipo, dobrado assim, sabe? Costurado Entendi. na Como de peça. algumas saias, sei. Sim, Aí ele seria utilizado para passar também ele. sim, sim. É que eu fico pensando sempre na produção industrial, Joyce. Sempre, sempre, Sei. sempre. Sabe? E eu vi que Uhum. você tem minhas peças de ateliê também, mas como eu trabalhei em indústria, meu pensamento é como isso se aplicaria numa demanda de produção industrial, sabe? É porque, assim, eu acredito muito. Assim, eu já trabalhei numa empresa aqui, mas eu acredito muito que aqui muitas coisas são feitas ainda dessa forma, sabe? Uhum. Mesmo sendo empresas não grandes, não muito grandes, né? Mas empresas que produzem muito, mas mesmo assim ainda é feito dessa forma. Pelo menos na que eu trabalhei era muito feito assim, algumas coisas. E Eu, muitas empresas também se utilizam de tipo de facções, né? E ainda também é feito dessa forma, porque eu também trabalho com facção. Aí muitas coisas ainda é feito assim. Aí eu tentei pensar dessa forma também. entendi. Sim. Certo. Eu trabalhei muito tempo também em indústria, e quando a gente pensa no fator industrial, eu sempre dizia que as indústrias que eu trabalhei eram um ateliê gigante, porque o pessoal fazia muito disso também, sabe? Tinha um trabalho muito artesanal ainda na indústria, mas talvez coubesse nessa parte você dizer que procurou ao máximo tentar não usar aviamentos, Uhum. sabe? Mas não extinguir o aviamento de vez, porque em algum momento, em alguma peça, talvez você utilizaria. Mas pensa só sobre isso e reflete. Eu acho que é muito de experiência também. Como você não pôs em prática todos os modelos, é só uma questão de curiosidade mesmo. Eu queria saber se você fez, se você Uhum. testou, e eu acho isso massa de poder produzir isso. Mas ficou excelente, ficou muito legal. Eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Quando a gente pensa produção de moda, né? Quando a gente pensa em fazer, o fazer de moda, a técnica de costura, a gente reflete muitas alternativas também de como pode ser. Então, só para te fazer pensar mesmo, tá? Ah, Pronto, querido. Então é isso. Eu só fiz essas observações a título de curiosidade mesmo, a título de tentar enriquecer um pouco, trazer algumas dúvidas, algumas reflexões. Não é nada relacionado à crítica ou contestar, é mais reflexões para que você possa pensar mais para frente no seu trabalho, desenvolvê-lo, talvez uma pós, uma coisa bem legal, para que você possa dar prosseguimento, tá bom? Meus parabéns pela iniciativa do trabalho, parabéns à Camila também. Muito obrigada pelo convite. obrigada também. Muito obrigada, Cíntia. Vou olhar tudo com calma, né? Quando tu mandar. Muito obrigada mesmo pela atenção no trabalho. E agora eu aproveito para passar a palavra para a professora Maria Tereza Lopes, para ouvir também as considerações dela. Pode ficar à vontade, Tereza. Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos que estão presentes. Eu queria agradecer a Camila e a Joyce pelo convite. Assim, foi realmente um prazer. É um prazer estar aqui, foi um prazer a leitura. E estou conhecendo Cíntia hoje, né? É um prazer lhe conhecer, querida. Bom, eu tenho algumas considerações a fazer. Eu fiquei assim meio preocupada porque eu não estou sendo, eu não sei se eu vou ser tão generosa quanto Cíntia, mas eu gostaria de argumentar em causa própria, dizendo assim que às vezes a gente, principalmente quando a gente tem um trabalho prático, a gente falta fôlego para o teórico, entendeu? Mas o seu trabalho prático, assim, ele realmente ficou muito legal e eu gostei muito. Queria lhe parabenizar por você ter uma empresa, não é fácil, né? Empreender nos tempos de hoje, principalmente em tempos de pandemia, mas eu gostaria de lhe parabenizar. Obrigada. Com relação aos conteúdos, eu achei assim que do ponto de vista da pesquisa de uma monografia, ele ficou frágil. Por quê? Né? Porque a metodologia, elas são 2 parágrafos só, né? Uma apresentação muito frágil, assim. Você diz que é qual e quant e explicou um pouco mais aqui, mas não, é um memorial. Ai, Não é monografia o trabalho dela. que alívio, meu Deus do céu.
Porque não precisa de fundamentação teórica nessa nova modalidade, né? Ai, meu Deus, que alívio. Eu fiquei me colocando no seu lugar agora, eu disse, eita, eu ia também, cadê a fundamentação teórica? Desculpa interromper, inclusive, Tereza, mas foi só para lembrar esse detalhe que é da modalidade de memorial de projeto, né? Que deve ir de 40 a 50 páginas, de acordo com a resolução. Não, olha, pense... Eu tô mais feliz agora do que você. Eu não fiquei à vontade de perguntar, Camila, porque assim, eu normalmente não falo com o orientador, eu deixo o orientador bem à vontade, porque são questões assim... Mas como eu vi o projeto e não tem no começo, não tem um descritivo explicando, apresentando um memorial, eu não entendi. Aí eu li como monografia, mas agora eu estou bem feliz, porque as considerações que eu vou fazer, elas são bem mais do ponto de vista teórico, assim. Eu achei que eu acho que precisa de uma revisãozinha de português, ortografia e pontuação. Seu texto é bom, é claro, entendeu? É bem objetivo, mas eu acho que uma revisão final, depois que você terminar todas as considerações, todas as correções, aí você passa por uma revisão, acho que vale a pena. Tá? Deixa eu olhar aqui. Bom, eu acho que você traz valores de moda que são interessantes, né? Você faz a discussão de valores de moda que são atuais, que trabalham as questões de sustentabilidade, mas que também trabalham a partir de uma realidade que é sua, que é própria. Então, eu acho isso muito válido, porque acrescenta, eu acho que você podia deixar mais claro que é uma experiência sua, entendeu? Você como empreendedora, você como modelista, entendeu? Você fazendo tudo. Eu acho que isso podia ficar mais claro, tá? Fica parecendo que você terceirizou as etapas. E aí, agora não, agora eu entendi tudo bem direitinho com a sua apresentação. Eu adorei sua coleção. Achei muito legal que ela não... Assim, eu sou como Cíntia, eu acho que descartar os aviamentos, eu acho que talvez seja assim, um corte radical. Mas eu achei muito interessante que você faça peças como essa e coloque para vender, e tenha um ponto de venda para vender, não fique só no conceito. Entendeu? Eu acho que assim, e eu achei que ficou... eu fiquei com vontade de ver as outras peças, entendeu? De ver como é que elas se comportavam assim, tipo, vivendo na vida real, vestido de pessoas. Deixa eu terminar aqui minhas anotações. Eu realmente fiquei com vontade de ver a peça, como ela se comporta assim no corpo, entendeu? Eu sei que a gente está num ambiente virtual, mas assim, se você produzir depois, por favor, me mostre. Certo? Eu achei que foi... Agora, uma coisa que eu senti falta, porque assim, mesmo sendo um memorial, eu acho que as considerações finais foi assim, no apagar das luzes. E eu acho que você passou por uma experiência muito importante, entendeu? Que é uma experiência própria, assim, como é que se diz? De desenvolver tudo, desde a parte do empreendedorismo da marca até o desenvolvimento da coleção e da peça. Entendeu? Então, eu acho que você poderia ter feito uma narrativa mais ampliada disso. E eu acho que nas suas considerações finais, um ponto que você podia fazer é explicar por que a sua coleção é sustentável, porque você discute sustentabilidade, tá entendendo? Mas você poderia dizer por que o zero waste ou que as relações que você desenvolve de zero aviamentos, né? Por que isso tem a ver com sustentabilidade? Eu acho que era uma coisa que você poderia acrescentar. No mais, eu queria só parabenizar vocês pelo trabalho, entendeu? Eu achei que foi um trabalho assim de fôlego, né? Eu achei que ficou muito bonito e gostei assim de como foi desenvolvido as etapas. Eu acho que a metodologia de Dani é muito apropriada é muito clara, né? E é bem apropriada para o desenvolvimento de coleções nesse sentido que você trabalhou. Tá certo? Tá certo, Bom, obrigada. Nada, essas são as minhas considerações. E aí,
eu só tenho a agradecer o convite. Eu que agradeço, Tereza, de verdade, pela disponibilidade. A gente sabe que, principalmente final de semestre, está cada vez mais corrido para todo mundo, né? A Cíntia, a Tereza, por terem se disponibilizado para participar da banca. Muito obrigada. Obrigada também pelos olhares de vocês, né? Tem sido uma adaptação para todos os professores e alunos, essas modificações nas modalidades de trabalho de conclusão de curso, né? Tem possibilidades de artigos que variam de 20 a 30 páginas, de memoriais de projeto, como é o caso do de Joyce e de Pedro também, que vai defender logo mais, que varia de 30 a 50 páginas, e PIBIC, monografia, enfim, novas modalidades, né, essas mudanças da biblioteca, e a gente tem que ir acompanhando. Muito natural que a gente realmente sinta falta do formato, né, que a gente sempre trabalhou, que é aquele formato de monografia. Então, faz parte, eu acho que é uma adaptação conjunta, né? Todos nós, orientadores, avaliadores, alunos, estamos todos nos adaptando a essas novas modalidades. E de maneira. Eu agradeço o seu memorial, viu? Do fundo do meu coração, porque eu estava muito triste com as considerações que eu fiz, porque eu li como uma monografia, entendeu? E aí, um trabalho maravilhoso, assim, muito bem desenvolvido, e eu ia ceifar aqui, entendeu? Mas, graças a Deus, é um memorial que ficou muito bem feito. Parabéns. Eita, mas realmente a monografia tem que ser de 50 a 100, no mínimo 50 páginas, né? Nem estaria adequado para ser entregue como uma monografia, porque foi planejado como memorial de projeto, e realmente estamos todos nos adaptando. Mas eu estou bem feliz de ouvir as considerações de vocês sobre o trabalho dela, assim, esses olhares, né, sobre os aviamentos, sobre as questões de sustentabilidade, as considerações finais, tudo isso tende a enriquecer, a refinar o trabalho de Joyce antes dessa entrega na biblioteca, que é o que vai coroar aí essa finalização e a colação de grau, né, Joyce? Mas, como é um trabalho, né, todo o TCC dos alunos ficam disponibilizados na plataforma da biblioteca, é o seu nome que fica lá também, então toda a oportunidade de melhorar, de refinar esse produto, que é o TCC, são presentes aí que a gente está recebendo, que Joyce especificamente também está recebendo, com esses olhares cuidadosos, né? Então, muito obrigada. E também, como de praxe, nas avaliações de TCC, as examinadoras, né, nós da banca vamos nos reunir para discutir sobre o trabalho, e logo mais a gente retorna, tá bom? A gente sai, Camila, desse link. Pronto, eu vou mandar agora, estou mandando agora um novo link para tu, Tereza, e para ti, Cíntia. Aí, se vocês puderem entrar nesse outro link, eu só vou desligar a câmera e o microfone aqui, para que a gente possa certo, entendi. ficar e sem. aí Mas vocês podem ficar à vontade, se quiser sair, depois entrar. Aí a gente se reúne no novo link que eu acabei de mandar, tá? Obrigada. E a gente já volta por aqui, tá, pessoal? Até logo.
Olá, boa noite a todos. Voltamos aqui para dar o resultado da avaliação do trabalho de conclusão de Joyce. Joyce, eu acabei não falando tanto. Já peço desculpa um pouco a Pedro, tá? Pelo atraso. Eles acabaram tentando deixar um horário aí que desse para a professora Daniele participar também, já que em Londres é 4 horas de diferença, ela está em afastamento, está em Londres, mas não foi possível, né? De toda forma, a gente entrou um pouquinho no horário de Pedro, mas já a gente chega lá. Então, Joyce, eu não falei depois das avaliadoras para a gente adiantar lá o debate com a banca, mas eu queria falar um pouco, aproveitar, né? Dizer que você foi aprovada logo para você não ficar com ansiedade. Parabéns, foi aprovada. Obrigada. Sua nota foi 9. Para o trabalho de conclusão de curso de graduação. E espero que você esteja feliz, a nota que representa muito o seu desempenho, né? Tanto o final do trabalho quanto sua trajetória enquanto aluna. Uma nota muito boa. E eu queria falar um pouco sobre você enquanto aluna. Dizer para quem está presente, né, que foi uma aluna que, apesar de eu ter pego a orientação em PGD2, ela sempre foi muito dedicada, procurava o tempo inteiro, tá certo, não tá, mandava foto da modelagem. Então, seu desempenho aí foi muito bom, você realmente fez o melhor que pôde. E meus parabéns pelo teu resultado. Obrigada pela confiança também, tá? Por topar a orientação comigo aí nesse segundo momento em PGD2. E eu espero que você agora vá comemorar muito. Vou sim, vou assistir a apresentação de Pedro. Irmão aí. E já a gente se fala mais depois sobre as considerações de Tereza e de Cíntia para finalizar esse seu processo, tá bom? Tá certo. Não estou te ouvindo. Peraí. Desculpa. Parabéns, querida. Tudo de bom. Obrigada a todos. Parabéns. Boa noite. Joyce. Obrigada. Eu vou parar a gravação e... Cadê a gravação? Interromper.